Chegou a hora de escolher a escola ou o curso de inglês para o seu filho. Mas e agora? Como escolher a escola mais adequada? Hello, parents! Esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu falei se vale a pena ou não investir em escola bilíngue ou curso de inglês. Então, se você não viu, eu vou deixar o card para você poder assistir. E se você chegou agora aqui no canal, já aproveita para assistir os outros vídeos para entender por que a minha bebê de 1 ano e 8 meses já é bilíngue mesmo morando no Brasil e como nós temos feito isso com ela. Se você já está procurando o curso de inglês para o seu filho, provavelmente você acha que está na idade certa. Mas se você ainda está com alguma dúvida, também tem vídeo no canal falando qual é a melhor idade para aprender inglês. Bom, depois de muito pensar, analisar, falar com a família, falar com os amigos, você decidiu que está na hora de colocar o seu filho na escola para aprender inglês. Mas aí você vai procurar e se depara com um monte de opções. Por isso, eu separei algumas dicas para ajudar você a fazer a melhor escolha. A primeira dica é conhecer a escola pessoalmente. Eu sei que a maioria dos pais, quando vai procurar a escola, a primeira pergunta que faz por telefone é: qual que é o valor do curso de inglês? E eu sei que isso é realmente muito importante. Mas se você fizer essa escolha somente pelo valor, existe uma grande chance de você se decepcionar. Claro que é importante você fazer uma triagem, porque não adianta nada você ir até a escola que não cabe no teu orçamento. Mas é importante você analisar outros fatores além do valor. E por telefone, realmente, o máximo de informação que você vai ter é o valor. Mas você acha que é legal você ficar escolhendo o lugar onde seu filho vai estudar só com uma conversa por telefone? Então, a minha primeira dica é: vá até a escola. Lá você também pode perguntar o valor. Como eu disse antes, faça uma triagem, escolha aquelas que se encaixam no seu orçamento. Mas para fazer a escolha final, conheça a equipe, visite o ambiente, veja as outras crianças que estão lá, veja bem como funciona, para daí sim você poder escolher. Conheça os profissionais que vão trabalhar com seu filho. E aí eu sei outra coisa que muitos pais gostam de fazer na hora de escolher a escola: perguntar qual que é o material didático que é usado. Material didático é importante também? Claro que é. Mas nada adianta a escola que você escolher ter um material didático que foi desenvolvido em conjunto com os professores da Harvard, se o professor que for lecionar inglês para o seu filho não sabe a diferença de pronúncia entre head e red. Ou, se ao invés de pronunciar pencil, pronuncia pencil. Então se informe se o professor tem realmente conhecimento do idioma. Também não precisa ser aquele professor que se formou pela Cambridge, que tomou chá com a Rainha Elizabeth, aquela coisa toda. Não precisa ser tudo isso. Mas o professor precisa ter, no mínimo, experiência com o idioma. Se ele já viajou para o exterior, melhor ainda. Mas ele realmente tem que ter experiência de conversação. Conheça a metodologia da escola. Eu sempre falo para vocês que a Jojo está aprendendo inglês de forma natural. Então, esse quesito é muito importante para mim. Aliás, o mais importante para mim é uma junção do tópico anterior com esse, que seria um professor que fala inglês de verdade, junto com uma metodologia lúdica. Eu já falei para vocês que eu evito deixar a Jojo por muito tempo em frente às telas. Os desenhos animados são um suporte e não o principal meio que faz ela aprender o idioma. Sendo assim, eu buscaria uma escola baseada nesses princípios. Eu procuraria uma escola que faz atividades do dia a dia, porém em inglês, que nada mais é do que o que eu estou fazendo com a Jojo em casa. Mas aí vem aquela questão: tá, mas se você faz em casa, a Jojo não vai para a escola? Como eu falei no vídeo anterior, não é bem assim. Na escola, ela vai ter contato com outras pessoas, com outras atividades, com outras crianças, e isso vale muito a pena. Então, a minha dica é: procure uma escola que tenha mais atividades lúdicas, que a criança possa brincar mais, principalmente os bem pequenininhos, e que eles não deixem tanto a criança na frente de telas como tablet, TV, computador ou até mesmo de um livro. Conheça a estrutura da escola. Bom, isso é bem particular, mas eu escolheria um local onde a Jojo pudesse se sentir em casa. Um ambiente aconchegante e que tivesse a capacidade para receber a quantidade de alunos que ele se propõe. E esse já é um outro tópico: a quantidade de alunos por turma. Não adianta ter uma turma lotada, cheia de alunos, na qual as crianças não vão conseguir externalizar o idioma. Só vão ficar ouvindo o professor falar e elas não têm essa oportunidade de falar, de ter uma conversação. Então pergunte quantos alunos vão ter na turma do seu filho e se eles são de idades semelhantes à idade dele. Dias e horários disponíveis. Isso é bem importante também.
Porque você precisa saber se depois você vai dar conta de levar o seu filho para o curso, se você não vai ficar todo atrapalhado e acabar perdendo vários dias de aula, então tem que tomar muito cuidado com isso. E se a criança já for bilíngue, como é o caso da Jojo, tem que tomar bastante cuidado para ver como que eles vão fazer esse nivelamento. Se não vão fazer o nivelamento só por idades. Por exemplo, se a Jojo tiver 4 anos e for estudar com outras crianças de 4 anos que não são bilíngues, talvez ela não tenha essa troca com as crianças, essa troca de conversação. Então, é importante o professor saber lidar com essa situação, porque ali vai ter uma criança que já é bilíngue junto com outras que não são bilíngues. Então, pergunte sobre isso também. Peça para fazer uma aula demonstrativa. Leve a criança para ver como ela vai se sentir na aula. Mas também é bem importante você tomar cuidado com a reação da criança em uma única aula. Às vezes a criança pode ter ficado tímida, pode não ter tido a melhor reação, então vale a pena tentar algumas vezes a mais para ter certeza se ela gostou ou não. E na hora de assinar contrato, cuidado para não assinar um contrato muito longo. Muita coisa pode acontecer, então pode ser que você tenha que mudar o horário da criança na escola, pode ser que você tenha um imprevisto financeiro. Então, para você não tomar um susto com uma multa de quebra de contrato, pergunte se tem alguma multa ou como que funciona caso você precise cancelar a sua matrícula. E depois de fazer essa escolha bem consciente, não esqueça de monitorar o desempenho da criança. Incentive ela em casa também, mas não fique sempre questionando ela. O que você aprendeu na aula? Essa coisa que a gente gosta bastante de fazer. Se a criança se sentir testada, ela pode ficar com vergonha e simplesmente responder que não fez nada. Então tente ser o mais natural possível. Se você for fazer alguma pergunta, que seja dentro do contexto daquilo que vocês estão vivendo. Por exemplo, se você vai perguntar como fala alguma fruta em inglês, tente fazer isso no momento que vocês estão comprando a fruta e cuide para não ficar traduzindo tudo. Tem um vídeo falando sobre tradução aqui e eu acho que lá você vai poder tirar bastante dúvidas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vou ficar bem feliz se você deixar a sua opinião para mim aqui nos comentários. So, thanks for watching. See you. Bye bye.